Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a Comunicando com Propósito, a sala de aula de comunicação que ajuda a destravar a sua mensagem. Eu estava com muita vontade de compartilhar com vocês esse conteúdo de hoje. Como vocês sabem, eu estou no Pode Comunicar com um episódio sobre o livro As Leis do Sucesso de Napoleão Hill. Então, eu gravei 2 episódios, porque são 16 leis, para não ficar muito pesado, muito tempo, para ficar um episódio de 1h30, eu fiz 2 episódios sobre o livro. Então eu dividi as leis em o primeiro episódio, além de falar um pouco sobre quem é Napoleão Hill e como surgiu a ideia desse livro, eu conto 6 leis do sucesso. E no outro episódio, eu falo sobre as 10 leis seguintes e decidi trazer aqui para você, na Comunicando com Propósito, uma dessas leis, mais uma dessas leis, porque eu já falei na semana passada sobre a aliança de Mastermind, que é a lei de número 1. Hoje eu quero falar sobre a lei de número 10. E quero te lembrar o seguinte, as leis do sucesso de Napoleão Hill são um estudo, um livro que é um estudo de 20 anos da vida dele, com mais de 500 pessoas bem-sucedidas, ricos, poderosos. E ele investiga a vida delas para saber como que elas fizeram sucesso. Que decisões elas tomaram que trouxeram poder, fama, dinheiro. E aí ele vai, pega os pontos em comum e cria as leis do sucesso. Para que as pessoas que não são bem-sucedidas ainda tenham um método a ser seguido e assim alcançar o triunfo, a vitória. Esse conteúdo está disponível no Pode Comunicar e hoje eu vou falar sobre uma dessas leis, a lei de número 10, que é personalidade agradável. Isso quer dizer que entre as mais de 500 pessoas bem-sucedidas que Napoleão Hill entrevistou durante 20 anos, o fato delas terem uma personalidade agradável se repete entre eles. Muito provavelmente a grande maioria, ou quase todos, tinham uma personalidade agradável. E se você repetir essas dicas, muito provavelmente você vai começar a ver os frutos, os resultados no seu dia a dia. Eu trouxe essa lei para cá, para Comunicando com Propósito, porque eu acredito que ela tem tudo a ver com quem quer ser um produtor ou uma produtora de conteúdo. Eu, quando li o livro, eu já tinha alguma coisa de personalidade agradável, né? E eu aprendi algumas coisas a mais. Eu aprendi a ser intencional nas minhas relações. Porque um comunicador, uma comunicadora agradável tem mais chances de atrair o público. E é isso que a gente precisa. A gente que produz conteúdo precisa ter estratégias para poder alcançar os nossos objetivos. E uma delas é ter uma personalidade agradável. Agora vamos para a definição. Afinal de contas, o que é personalidade? Eu vou usar o que o Napoleão Hill conta no livro dele. Diz que é a soma das características que formam quem você é e que te fazem ser diferente dos outros. Qual é uma característica sua? Você é a pessoa que ri o tempo inteiro? Você é a pessoa que aperta a mão devagar das pessoas? Qual é a sua característica? Você é um pessimista? Você é um otimista? Você tem características que os seus amigos do colégio, da faculdade, da sua família não têm. E esse conjunto de características forma a sua personalidade e te transforma numa pessoa única. Só você é assim, porque só você tem aquele conjunto de características. Pode até ser que, eu falo muito bem, e o meu irmão também, e o meu primo também. Só que a característica de falar bem, ela pode estar em comum com outras 2, 3 pessoas, mas você tem outras que eles não têm, e esse conjunto forma a sua personalidade única. E Napoleão Hill ensina no seu livro As Leis do Sucesso que ter uma personalidade agradável é um dos caminhos para você ser bem-sucedido, para você ser bem-sucedida, tá bom? Você concorda com isso? Você acha que isso faz diferença? Você acha que ser uma pessoa agradável vai te abrir portas? Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. O que você tem a dizer sobre isso? Olha só, como que a gente consegue ser uma pessoa agradável? Porque você pode falar para mim assim, Daniel, mas eu não nasci assim. Eu não sei.
Eu sou do meu jeito e vou continuar sendo. Esse é um pensamento que você precisa tirar da sua vida. Porque uma das coisas maravilhosas que nós temos hoje é a possibilidade de melhorar a cada dia. Então, se você não se considera uma pessoa agradável, você pode se tornar uma pessoa agradável. Porque assim como a comunicação, né, eu sempre digo, comunicação não é uma questão de talento, não é uma questão de dom. Comunicação é um conjunto de técnicas e ações, e isso todo mundo pode aprender. Assim como a gente pode aprender a se comunicar, a gente pode e deve aprender a ser uma pessoa de personalidade agradável. E Napoleão Hill, no seu livro As Leis do Sucesso, ele dá uma dica. Como é que a gente consegue ser uma pessoa agradável? E aqui está a chave, ó. Tendo um verdadeiro interesse pelos outros. Um verdadeiro interesse pelas coisas dos outros. Você quer ver um exemplo de pessoa desagradável? É a pessoa que quebra essa norma aqui. A pessoa que só fala dela. Você vira e conta uma coisa, poxa, olha, eu tô tão feliz que nesse final de semana eu consegui comprar uma passagem para fazer uma viagem internacional. Aí a pessoa vira e fala, isso aí eu já fiz mais de 40 vezes, teve um mês então que eu passei inteiro viajando na Europa. Não é desagradável? Por quê? Porque essa pessoa não tem interesse pelo que você está falando, ela tem interesse por ela. Viu como funciona? Então, ter um interesse verdadeiro pelas pessoas é uma chave do sucesso. Por que eu trouxe esse exemplo, essa lei para Comunicando com Propósito? Porque eu acredito que o comunicador e a comunicadora que vai fazer a diferença é aquela pessoa que tem interesse pelos outros. E como comunicador, eu te digo que esse motivo é óbvio. Porque se eu não souber e se eu não me interessar pelo que você quer saber, eu não consigo criar um conteúdo que vai fazer diferença. Se eu simplesmente criasse o meu canal e falar, agora eu vou falar só do que eu quero, porque eu sou o bonzão, eu estudei e eu consigo. Algumas pessoas poderiam até se interessar, afinal de contas, a gente gosta de coisas interessantes. Mas os resultados começam a aparecer quando eu ouço o que você quer saber. Isso é uma dica preciosa para quem quer produzir conteúdo. Você tem a sua mensagem, você tem a sua área de atuação. Você muito provavelmente domina aquele assunto, mas o seu público quer saber o que você sabe e muitas das vezes eles não sabem o básico. E aí você pergunta, gostaria de saber sobre isso? Ou então, o que você gostaria de aprender mais? Aí a pessoa vai te responder. Entende? Interesse pelas pessoas. E não pelo só o que você sabe, o que você quer. Comunicação é uma via de mão dupla. Um fala, o outro entende. Mas esse aqui que entende, ele tem que emitir o som, emitir o comando, emitir a informação de que ele entendeu. Só assim que existe a comunicação. Um fala, um entende, o outro entende que o segundo compreendeu, comunicou. Se eu só falasse aqui e vocês não entendessem, era só uma palestra mal sucedida. É preciso ter interesse genuíno, verdadeiro pelas pessoas. Isso vai te tornar um bom comunicador, porque você vai acertar no conteúdo e ainda vai te dar uma personalidade agradável, que é uma das leis do sucesso descritas por Napoleão Hill. Pegou essa? Anotou no seu caderno? Vamos lá. Isso aqui também é muito interessante. O contrário de personalidade agradável, do interesse genuíno, é a bajulação. Porque quando eu ouço a opinião de quem me segue, quando eu pergunto, vou lá, leio todas as caixinhas, sempre que posso respondo todos os directs, é porque de fato eu tenho um interesse verdadeiro e genuíno pelas pessoas que estão ali me dando audiência. Eu sou grato. Você precisa ter essa gratidão. E não achar, eu sou uma estrela e as pessoas têm mais é que obrigação que me seguir. Não, esse pensamento é errado. Não cabe. Não cabe no mundo de hoje. E quando alguém não consegue ter um interesse genuíno e verdadeiro pelo que o outro quer, a pessoa usa uma estratégia muito ruim, que é a bajulação. É você puxar o saco. É você querer fazer um elogio só para agradar, porque na verdade você tem um interesse por trás, você tem segundas intenções. E se eu fosse você,
jamais faria uma coisa dessa. Por quê? Porque a bajulação, em vez de atrair a pessoa, ela repele, ela afasta. E eu quero te dar um exemplo, porque no meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, eu fiz um dos alertas, um dos 3 alertas que eu faço no livro para os comunicadores e comunicadoras dos dias de hoje, é sobre a bajulação. Eu digo lá, fuja dos bajuladores. E o meu livro, ele é baseado na estratégia de comunicação de Jesus, que é o maior comunicador de todos os tempos, né? Não sei se você já viu o meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Então, nesse livro, eu falo sobre a questão dos bajuladores, que é isso que o Napoleão Hill está falando no livro dele. É isso que você não pode ser. Jesus, que é um exemplo em tudo, repeliu os bajuladores. Eu peguei um trecho da Bíblia para poder compartilhar contigo. Está em Mateus 19, do versículo 16 ao 17. Olha só o que diz lá. E eis que, aproximando-se dele um jovem, ou seja, um jovem se aproximou de Jesus e disse para Jesus, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que você está me chamando de bom, bom mestre? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus, na hora, entendeu que aquele cara queria uma resposta e achava que bajulando o Messias ele conseguiria alguma coisa. Mas ele toma uma direta. Por que você está me chamando de bom? Eu, hein? Os fariseus, que eram perseguidores e inimigos de Jesus, para quem não sabe, os fariseus é uma espécie de grupo político religioso dos judeus naquela época. E eles não suportavam, boa parte deles, não suportava a ideia de Jesus estar ganhando fama, de Jesus estar fazendo sucesso. Então, durante todo o tempo, eles cercavam Jesus com perguntinhas escorregadias. Tentavam jogar uma pegadinha ali, sabe? E quando eles se aproximavam para puxar um assunto, quase sempre eles vinham com bajulação. Nós sabemos que tu é mestre, nós sabemos que isso, nós sabemos que aquilo, porque você... Ou seja, eles exaltavam Jesus de forma falsa, porque eles achavam que iam enrolar Jesus. Só que Jesus é o maior comunicador de todos os tempos, o maior exemplo de tudo, sabia muito bem com quem ele estava lidando. Então ele repelia os bajuladores. Então fica aqui uma lição. Não bajule. E não fique perto dos bajuladores. Porque os bajuladores, no fundo, eles não querem te ajudar. Eles não vão colaborar com você. Eles só pensam neles e eles só querem usar palavras bonitas para te enrolar, tá bom? Não seja um bajulador, não ande com bajuladores. Faça que nem Jesus e diga não. Fala assim, não, sai daqui. Você eu não quero do meu lado, não. Vamos lá. No livro As Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, que é um dos escritores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Até hoje, se você entrar nessas listas dos livros mais vendidos, você bota lá na categoria geral, ou então na categoria autoajuda, você vai ver que um desses livros, um dos que está na lista dos 10 mais vendidos, é um dos livros de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Semanas, meses, entre os mais vendidos. Ou seja, o que ele escreveu faz diferença até hoje. É importante, auxilia muita gente. Napoleão Hill é o pai da autoajuda. Você deve, quando você vai entrar numa livraria, aí está lá a categoria autoajuda, que são livros que te ajudam a crescer, a se desenvolver. O primeiro escritor a mostrar que esse caminho era possível chama-se Napoleão Hill, autor do livro As Leis do Sucesso. Por isso eu estou aqui trazendo para você, tá bom? No livro, ele fala de 7 características que tornam uma pessoa agradável. 7 características. No episódio que eu gravei para o Pode Comunicar, eu falei de 3 delas, tá? Tá no ar, Spotify, Deezer e aqui no YouTube. Aqui, na Comunicando com Propósito, eu vou ler para você as 7, tá bom? Toma nota aí. A primeira das 7 diz assim, ou seja, 7 formas, 7 características de quem tem uma personalidade agradável. 7 decisões que você pode tomar para ser um comunicador ou uma comunicadora agradável. Por quê, Daniel? Porque isso vai ser bom para a sua mensagem. Porque assim você vai alcançar mais pessoas. Se a sua mensagem é boa, transforma, ajuda as pessoas, você precisa ser uma pessoa agradável. Isso é uma estratégia para que você alcance mais resultados. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, crie o hábito de se interessar por pessoas, encarregue-se
de encontrar boas qualidades e fale delas em termos elogiosos. Ou seja, faça elogios às pessoas. Uma chave interessante aqui, ó, encontre boas qualidades. Gente, todo mundo tem uma boa qualidade. Às vezes você encontra uma pessoa, aí a pessoa não é bonita. Você não precisa falar, nossa, como você é linda. Não, ela não é bonita, fisicamente falando, né? Mas certamente ela tem alguma coisa de bom. Você precisa encontrar isso e elogiar isso. Às vezes a pessoa é muito inteligente, às vezes ela é muito hábil para conversar, às vezes ela consegue unir, agrupar as pessoas. Com certeza ela tem um conhecimento que você não tem. Então interesse-se pela qualidade boa que as pessoas têm, tá bom? Ponto 2. Desenvolva a habilidade de falar com firmeza e convicção em conversas casuais e em público. Isso aqui é treinamento. Se você começar a falar, aí baixar a cabeça, aí falar é que... não, mas quando você se enrola, você já deixou de falar com firmeza. E para você ter uma personalidade agradável, você precisa ser firme. Você precisa passar convicção na hora que você está falando. Isso faz a diferença. O público passa a te ouvir. O público passa a acreditar no que você está falando, só porque você está sendo firme. Tá bom? Esse é o ponto número 2. Ponto número 3. Vista-se em um estilo que combine com a sua constituição física e seu tipo de trabalho. Isso é muito importante. Porque a nossa comunicação não verbal, ou seja, aquilo que a gente não fala com palavras, a nossa comunicação não verbal, ela é muito mais poderosa do que a comunicação verbal. O que você faz, o jeito que as pessoas te veem, é muito mais forte do que aquilo que você fala. E se a sua forma de se vestir é incompatível com o seu corpo, é incompatível com o seu trabalho, as pessoas vão entender que tem alguma coisa de errada. Fala, tem alguma coisa ali que não está encaixando. Eu aqui não estou fazendo, e acho que Napoleão Hill também não fez, nenhum juízo de valor. Quer se vestir do jeito que você quiser? Tudo bem, o mundo está aí, você é livre. Só estou te dizendo que você pode falar assim, mas eu não tenho preconceitos. Eu me visto do jeito que eu me entendo. Ok, mas as pessoas são preconceituosas. As pessoas vão olhar para você e vão falar, essa pessoa tem dinheiro, essa não tem, por causa da roupa. O mundo é assim. Não tem como fugir, infelizmente não tem como fugir disso. E aqui está essa dica, né? Vista-se de forma compatível com a sua constituição física e com o seu tipo de trabalho. Por exemplo, eu estou aqui falando de comunicação. Você vê que eu estou sempre de blazer, estou com um casaco. Você não me vê de bermuda e chinelo. Porque eu considero isso incompatível com o trabalho que eu quero passar. Ah, Daniel, mas tem jornalista, tem... Tem, beleza. Que bom, eles seguem outra linha. Aqui eu estou te mostrando a linha que eu acredito, tá? Vamos lá. Ponto 4. Desenvolva um caráter positivo. Se você for uma pessoa pessimista, ninguém vai querer ficar do seu lado. Se você for um comunicador, uma comunicadora que só vê desgraça, que vê que as coisas estão ruins, quem vai te ouvir, gente? Ninguém. Ou então você vai atrair pessoas negativas. E aí não vai para bom lugar, tá bom? Ponto 5. Aprenda, isso aqui é legal. Aprenda a apertar as mãos de modo a transmitir uma sensação cordial e entusiasmo. Já viu aquelas pessoas que você vai apertar a mão, a pessoa parece que está tirando a mão, você vai assim, aquela mãozinha mole, você fala, pô, é esquisito. Então aperte a mão das pessoas com entusiasmo. Isso faz muita diferença. Olha as pessoas nos olhos. É diferente quando você faz isso. Você passa a ideia de que você é uma pessoa agradável. Mais um ponto. Atraia outras pessoas para você sendo atraído primeiro por elas, que é você demonstrar genuíno interesse. Então, eu já percebi isso na minha vida. Quando eu começo a fazer perguntas sobre as pessoas, eu realmente me interesso pela vida delas, pelo que elas têm para me contar. Quem aqui interage comigo no direct, me manda pedido de conselho, me conta a vida, eu leio, eu ouço, eu vou lá e respondo. Porque eu realmente me interesso pelas pessoas que me seguem. Porque da dúvida delas, eu posso ter uma solução. Às vezes é algo que eu já venci na vida. E por outro lado, da dúvida delas pode surgir um conteúdo.
É muito útil quando isso é feito de forma verdadeira. Verdadeira. Mais um ponto, que é o último ponto. Lembre-se, guarda isso, gente, lembre-se de que sua única limitação é aquela que você estabelece na sua mente. Se você acha que não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você acha que não sabe, muito provavelmente você não vai aprender nada. Se você acha que não é capaz, você vai continuar achando e não vai fazer nada. Então, assim, derrube as limitações que a sua própria mente cria. Uma coisa que é muito importante, né? Se a gente não vencer a nós mesmos, a gente não vai vencer ninguém. Se você não vencer essa limitação, você vai ficar parado no lugar que você está hoje. Então comece, primeiro, a pensar positivo. Se você tiver dificuldade, ande com pessoas positivas e absorva essa característica delas. Porque pessoas que têm um pensamento positivo, elas atraem mais pessoas. E pessoas que vencem as próprias limitações da mente são aquelas que vão vencer. Tá bom? Não fique pensando que você não pode, que você não sabe. Corre atrás. Busca conhecimento. Busca conselho. Você vai conseguir. Não tem dúvida disso. E o medo de ser incapaz, o medo de não ser bom o suficiente, ataca todo mundo. Mas quando você decide vencer, eu te garanto, você vence. Tá bom? Gente, estou chegando aqui no final desse episódio, dessa aula da Comunicando com Propósito, sobre uma das leis do livro As Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. Se você gostou, deixe um comentário. Qual outro livro você gostaria que eu estudasse e trouxesse aqui para você? Qual outro assunto você gostaria de saber? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida na área de comunicação, deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. E eu quero te lembrar que a minha mentoria Comunique-se está com inscrições abertas. Eu criei um grupo de pessoas que querem avançar, que querem realizar, que querem ter mais resultados na comunicação digital, que querem aprender a criar um produto digital, um infoproduto, que querem aprender a vender, que querem aprender a distribuir conteúdo, ou se já fazem isso, querem aperfeiçoar. A comunicação é para você. Você que quer fazer diferença, tá bom? O link vai estar aqui na descrição. Só você clicar no botão, vai aparecer a página da Comunique-se, você tem lá as informações. Tem um botão de WhatsApp que você entra em contato direto com a minha equipe para tirar dúvida. E a mentoria vai funcionar da seguinte forma. Durante 6 meses eu vou acompanhar o grupo. 6 meses vai ter aula online, orientação, um grupo de WhatsApp para tirar dúvida sempre que vocês tiverem dúvidas. Orientação para criar conteúdo, distribuir conteúdo, para criar infoproduto. Se você tiver com dúvida, mas eu não sei se esse caminho que eu tenho que tomar na minha mensagem, eu vou estar lá para te ajudar, tá bom? Então se você tiver interesse em avançar, clica no botão aqui embaixo, no link aqui embaixo da mentoria Comunique-se e se inscreva, porque as aulas já vão começar. Tá bom, gente? A gente se vê em breve com mais uma Comunicando com Propósito. Peço mais uma vez para você compartilhar o link com amigos, com amigas, com pessoas que precisam, que querem, que merecem ser destravadas na comunicação. E a gente se vê em breve aqui com mais uma aula. Eu te desejo saúde e paz.